Você saiu de Júpiter. A viagem até Saturno levou mais 2 anos. 4 anos no espaço desde que saiu da Terra. E agora você está aqui. Os anéis de Saturno se estendem por 300 mil quilômetros. Mais distante que a distância da Terra à Lua. E em algum lugar abaixo desses anéis existe uma lua com atmosfera. Com vento, com chuva, com lagos na superfície. E onde um ser humano poderia literalmente voar com asas. Episódio 7 da saga Como Sobreviver no Espaço. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar e o mais visualmente impressionante. Mas como Júpiter, você não pode pousar nele. É gás, é líquido, é pressão crescente sem fim. O destino real é Titã, a maior lua de Saturno e o único lugar do Sistema Solar, além da Terra, com líquido na superfície. Não água, metano e uma atmosfera tão densa que muda completamente as regras de sobrevivência que aprendemos nos episódios anteriores. O que são os anéis de Saturno e o que aconteceria se você tentasse pousar neles? Titã tem a atmosfera mais densa que a Terra e gravidade menor. O que isso significa para um ser humano lá dentro? Como seria acordar, comer e explorar Titã, incluindo voar com asas num céu alaranjado de metano? E Encélado, a Lua com geysers de água jorrando para o espaço. O que a NASA descobriu lá que pode mudar tudo? Guarda essas perguntas. A gente vai respondendo cada uma. Antes de chegar nas luas, a viagem. Saturno está a 1.400 milhões de quilômetros do Sol. Da Terra, a distância varia entre 1 bilhão e 200 milhões e 1 bilhão e 600 milhões de quilômetros, dependendo da posição orbital. A missão Cassini da NASA levou 6 anos e 9 meses para chegar lá usando assistências gravitacionais de Vênus, Terra e Júpiter. Uma missão tripulada com tecnologia de propulsão atual levaria entre 6 e 10 anos. 10 anos de viagem. A comunicação com a Terra tem atraso de 80 a 90 minutos cada sentido. Uma pergunta e uma resposta levam 3 horas. Não há conversa em tempo real. A tripulação é completamente autônoma. Qualquer emergência é resolvida sem a ajuda da Terra. Mas ao se aproximar de Saturno, acontece algo que nenhum dos episódios anteriores proporcionou: os anéis. Vistos de perto, os anéis não são sólidos. São bilhões de fragmentos de gelo e rocha, de grãos microscópicos a blocos de vários metros, cada um orbitando Saturno em sua própria órbita independente. A espessura média dos anéis é de apenas 10 metros em algumas regiões, 300 mil quilômetros de largura e 10 metros de espessura. É como uma folha de papel do tamanho de um campo de futebol. A nave passa acima dos anéis e os vê de cima como uma superfície brilhante e plana. Uma estrada de gelo no espaço que não tem fim no horizonte. A resposta da primeira pergunta: o que são os anéis e o que aconteceria se você tentasse pousar neles? Os anéis de Saturno têm entre 100 milhões e alguns bilhões de anos, muito mais jovens que o próprio planeta. A teoria mais aceita é que são os restos de uma lua destruída pela força de maré de Saturno ou de um cometa capturado que se fragmentou. Cada partícula orbita Saturno em velocidades diferentes dependendo da distância, como os planetas orbitam o Sol. As partículas mais próximas se movem mais rápido, as mais distantes, mais devagar. Isso cria choques constantes e lentos entre as partículas, esculpindo os padrões que vemos. Pousar nos anéis seria quase impossível de forma útil. Primeiro, não há estrutura sólida contínua. Você pousaria num fragmento individual de gelo que orbitaria Saturno a velocidades de dezenas de quilômetros por segundo. Segundo, a gravidade de Saturno dominaria completamente. Qualquer coisa nos anéis está em queda livre permanente ao redor do planeta. E terceiro, as colisões entre partículas criariam um ambiente de impactos contínuos que destruiria qualquer estrutura em horas. Os anéis são lindos de longe. De perto, são uma tempestade de fragmentos de gelo em movimento constante. O destino é Titã. Mas antes de chegar lá, você passa pelos anéis. A nave desce para uma órbita abaixo do plano dos anéis e os vê de baixo. De baixo, os anéis são translúcidos.
A luz do Sol passa através deles, criando padrões de sombra e luz no planeta abaixo. Saturno visto debaixo dos anéis com essa iluminação é a imagem mais bonita do sistema solar. A sonda Cassini capturou fotografias dessa vista que se tornaram algumas das imagens mais reproduzidas da história da astronomia. Para a tripulação humana, ver isso pela primeira vez em pessoa, depois de 4 anos viajando, é o momento em que todo sacrifício faz sentido. Depois dos anéis, a descida para a órbita de Titã. E a preparação para pousar num mundo que nunca recebeu humanos. 300 mil quilômetros de anéis. 10 metros de espessura. Uma folha de papel do tamanho de um sistema solar. Titã. A resposta da segunda pergunta. Atmosfera mais densa que a Terra e gravidade menor. O que isso significa na prática? Titã tem uma atmosfera de nitrogênio com traços de metano e outros hidrocarbonetos. A pressão na superfície é 50% maior que a pressão terrestre ao nível do mar. É como estar a 5 metros de profundidade no oceano. Não suficientemente alta para ser perigosa imediatamente, mas perceptível no corpo. Ao mesmo tempo, a gravidade de Titã é apenas 14% da terrestre. Quase igual à de Ganimedes que visitamos no episódio anterior. A combinação de atmosfera densa com gravidade fraca cria um ambiente aerodinâmico único no sistema solar. Para ter noção, na Terra, pular com asas de Wing Sui é um esporte extremo. Em Titã, com gravidade 14% da terrestre e a atmosfera 50% mais densa, um ser humano com asas simples de membrana poderia voar com esforço muscular próprio. Como um pássaro, sem motor. Sem propulsor, apenas asas e os braços. Em nenhum outro lugar do sistema solar um ser humano poderia voar com as próprias forças. Só em Titã. A temperatura na superfície é de menos 179 graus Celsius. Você precisaria de traje pressurizado com aquecimento, mas não do exoesqueleto blindado de Vênus nem do sistema criogênico de Mercúrio. Um traje relativamente simples comparado aos anteriores. O principal desafio não é a temperatura ou a pressão, é a química. A atmosfera de Titã não tem oxigênio, é de nitrogênio e metano. Você não consegue respirar. O traje fornece oxigênio e remove o dióxido de carbono que você expira. Mas por fora do traje, o ar alaranjado e denso de Titã é simplesmente irrespirável, não letal por pressão como Vênus, mas suficiente para matar por asfixia em minutos sem o traje. Terceira resposta. Como seria viver em Titã? Acordar, comer e explorar, incluindo o voo com asas. Você acorda na base Titã. A estrutura é diferente de todas as anteriores da saga. Em Marte, a base era semi-enterrada no regolito contra a radiação. Em Titã, não há problema de radiação. A atmosfera espessa bloqueia tudo. A base é construída na superfície, numa região de dunas de hidrocarbonetos sólidos perto do Equador. As dunas de Titã não são de areia silicosa como as terrestres. São de grãos de compostos orgânicos, hidrocarbonetos sólidos que se depositaram da atmosfera ao longo de bilhões de anos. Marrom escuro, macios, com textura que os dados da sonda Huygens, que pousou em Titã em 2005, descreveram como algo entre areia molhada e barro com granulação fina. Suas botas afundam levemente a cada passo. Você olha para o céu. É alaranjado. Sempre alaranjado. A névoa de hidrocarbonetos na alta atmosfera filtra a luz solar, criando um céu cor de caramelo denso que nunca clareia completamente. O Sol, daqui, parece um ponto brilhante pequeno e distante, 100 vezes menos intenso que na Terra. É como um dia permanentemente nublado em tons de laranja. A energia da base vem de um reator nuclear de radioisótopos. Sem energia solar suficiente nessa distância do Sol. O café da manhã em Titã usa os mesmos sistemas hidropônicos de Marte e Júpiter, aperfeiçoados ao longo das missões anteriores. Mas tem um suplemento especial que nenhum episódio anterior tinha: gordura. Em menos 179 graus externos, com o traje ativo consumindo energia constantemente, o corpo precisa de mais calorias do que em Marte. A dieta em Titã é mais calórica, mais oleosa, mais densa. Ovos de codorna cultivados no módulo animal, nozes e sementes oleaginosas dominam as refeições.
O jantar mais famoso da base Titã nas simulações conceituais da NASA é chamado de manteiga de Saturno, pasta de amendoim com mel desidratado sobre pão de batata doce aquecido. Mais de 600 calorias numa refeição pequena. Exatamente o que o corpo precisa num ambiente onde o traje trabalha constantemente para manter temperatura contra menos 179 graus externos. O ciclo dia e noite em Titã dura 15 dias terrestres. 15 dias de sol alaranjado fraco seguidos de 15 dias de escuridão ainda mais profunda. A base mantém iluminação artificial que simula o ciclo de 24 horas da Terra, uma lição aprendida desde a ISS. O ritmo circadiano humano não funciona com ciclos de 15 dias. O corpo enlouquece. A solução é criar a Terra artificialmente dentro da base, enquanto o ciclo alienígena acontece lá fora indiferente. Mas o momento mais esperado de qualquer dia em Titã é a exploração. Você veste o traje classe Omega Titã, mais leve que qualquer versão anterior, sem necessidade de blindagem extrema contra pressão ou radiação, com asas retráteis integradas nas costas e nos braços, feitas de material de memória de forma que se expandem num gesto dos cotovelos. As asas têm 2 metros de envergadura de cada lado, 4 metros no total. E em Titã, isso é suficiente. Você sai pela câmara de saída, dá alguns passos nas dunas marrons. A névoa alaranjada envolve tudo. A visibilidade é de apenas alguns quilômetros, como um dia de neblina densa na Terra. E então você abre as asas, dobra os joelhos e salta. Com gravidade de 14% e atmosfera densa, o salto te lança a 3 metros de altura. Você abre os braços completamente. As asas capturam um ar denso de nitrogênio e metano. E você planeia. Não cai imediatamente. Planeia, suavemente, por dezenas de metros antes de precisar bater as asas para ganhar altitude. Com treino e técnica, você consegue manter a altitude indefinidamente com esforço moderado. Você está voando em Titã, a lua de Saturno, com as próprias asas. É o momento mais surreal de toda a saga. A NASA incluiu o voo com asas como método de exploração nos planos conceptuais para futuras bases em Titã justamente porque a física local torna possível o que nenhum outro mundo do sistema solar permitiria. Imagine o que é isso em termos humanos. Desde que existe, a humanidade olhou para os pássaros e quis voar. Ícaro e Dédalo, Leonardo da Vinci, os irmãos Wright, séculos de sonho. E em Titã, sem motor, sem propulsor, sem nenhuma tecnologia além de asas de membrana, qualquer ser humano poderia finalmente fazer o que foi negado por toda a evolução terrestre. Voar com as próprias forças. Subir numa corrente de vento de metano. Sobrevoar as dunas marrons a 50 metros de altitude. Ver o Kraken Mare brilhando alaranjado no horizonte. E sentir o que nenhum humano sentiu antes, o vento de outro mundo nas asas. A exploração científica de Titã com seres humanos voadores seria revolucionária em eficiência. Um astronauta voando pode cobrir 50 quilômetros por dia facilmente. A pé, em gravidade de 14%, talvez 20%. E a Dragonfly, o drone da NASA que chegará a Titã em 2034, vai mostrar o caminho. Onde o drone pousar e coletar amostras, os futuros astronautas um dia volarão e explorarão. A lua de Saturno pode se tornar o primeiro mundo extraterrestre onde seres humanos se sentirão verdadeiramente livres. Mas Titã tem um perigo que a maioria das pessoas não imagina: os lagos. Titã tem lagos e mares de metano líquido na superfície. O maior, chamado Kraken Mare, é maior que o Mar Cáspio na Terra. E o metano líquido a menos 179 graus seria imediatamente letal se o traje fosse comprometido. Diferente da água que congela e pode ser removida, o metano líquido a essa temperatura penetraria em qualquer brecha e conduziria calor do corpo para fora em segundos. Uma queda num lago de metano em Titã com o traje danificado seria fatal em menos de 1 minuto. Os pilotos de asa em Titã têm uma regra absoluta: nunca sobrevoar os lagos sem altitude suficiente para recuperar em caso de falha das asas. Os lagos são lindos. São alaranjados sob o céu de caramelo. Parecem lisos como espelhos. E são uma das coisas mais perigosas da Lua. Quarta resposta: Encélado.
a Lua com geysers de água e o que a NASA descobriu. Encélado é a 16ª lua de Saturno em tamanho, mas a mais fascinante para a astrobiologia. É coberta de gelo branco altamente reflexivo, o objeto mais brilhante do Sistema Solar depois do Sol. E tem um segredo extraordinário. No Polo Sul, existem fendas no gelo de onde jorram geysers de vapor d'água, partículas de gelo e compostos orgânicos para o espaço. Esses geysers alimentam um anel de Saturno, um dos anéis externos compostos de partículas muito pequenas. A sonda Cassini voou através desses geysers e analisou o material e encontrou água salgada, dióxido de carbono, metano, hidrogênio molecular e compostos orgânicos complexos, incluindo aminoácidos. Encontrou também sílica, indicando que a água do oceano interno de Encélado está em contato com um núcleo rochoso quente em temperaturas adequadas para a química da vida. O hidrogênio molecular detectado é especialmente significativo porque na Terra ele é produzido por serpentinização, um processo geológico em fontes hidrotermais no fundo do oceano onde a água quente reage com rocha. E em torno dessas fontes hidrotermais terrestres, longe de qualquer luz solar, existem ecossistemas inteiros. Em 2023, a NASA publicou análises adicionais dos dados da Cassini confirmando a presença de fosfato, o último dos elementos essenciais para a vida como a conhecemos que ainda não havia sido detectado. Encélado tem todos os ingredientes: água líquida, calor, compostos orgânicos, fosfato, energia química das fontes hidrotermais. É o candidato mais completo a ter vida no Sistema Solar, mais que Europa, mais que Marte. E em março de 2026, a NASA entrou na fase de integração e testes da missão Dragonfly para Titã, confirmando o lançamento em julho de 2028 e chegada em 2034. A missão voará sobre as dunas de Titã por mais de 2 anos, cobrindo quase 200 quilômetros da superfície. Usando um drone nuclear de 8 rotores que vai de local em local como uma libélula gigante, coletando amostras e analisando a química prebiótica. A mais ousada missão de exploração planetária da história. E se Encélado tem tudo que a vida precisa, uma futura missão humana a Saturno teria que incluir uma parada lá. Uma cápsula submersível descendo através dos geysers polares, que já expelem material para o espaço, seria tecnicamente o caminho mais direto para entrar no oceano de Encélado. Você não precisaria perfurar gelo como em Europa. Os geysers já abriram o caminho. O oceano de Encélado está conectado ao espaço através dessas fendas polares. Uma cápsula resistente poderia descer pelo geyser como uma sonda descendo por um rio, chegando ao oceano interno abaixo. A pressão seria gerenciável. A temperatura seria de alguns graus acima de zero. E lá dentro, você estaria no único oceano extraterrestre com todos os ingredientes da vida que a humanidade conhece. Se existir algo nadando naquelas águas escuras, você estaria no mesmo oceano. A pergunta que definiria toda a história da espécie humana estaria a alguns metros de você. Respondida ou não, seria o momento mais importante de toda a exploração espacial humana. Todos os ingredientes da vida, num oceano escondido, em geysers que jorram para o espaço, esperando ser encontrados. No próximo episódio da saga, saímos do Sistema Solar Interior e Médio e chegamos aos gigantes de gelo, Urano e Netuno, os planetas que a humanidade visitou apenas uma vez com a Voyager 2 em 1986 e 87. Mundos azuis e misteriosos onde os ventos chegam a 2.000 km por hora e o interior pode ter um oceano de água supercrítica a temperaturas inimagináveis. E você, escolheria voar com asas no céu alaranjado de Titã ou mergulhar no oceano escondido de Encélado em busca de vida? Me conta nos comentários. E qual planeta você quer ver na saga? Cita o seu nome na abertura do próximo episódio. Para não perder os próximos episódios, se inscreve e ativa o sininho. Tchau!